Oi, gente, o vídeo de hoje é sobre fato social. Eu vou explicando para vocês porque eu tô estudando e dessa forma eu consigo aprender também. Então vamos lá. O fato social de Emily Durkheim. Todo mundo sabe, eu acho, que o fato social é uma maneira geral de pensar e de agir. Eu gosto de falar que Emily Durkheim, ele analisava não os indivíduos, analisava a sociedade, né, de fora para dentro. Ele acreditava o quê? Que é a sociedade que moldava o indivíduo. Então a gente vai aprender sobre esse fato social. O fato social, ele vai ser um padrão comportamental, tendo 3 características: exterioridade, generalidade e coercitividade. A exterioridade é exterior ao indivíduo, né? É como uma coisa, ou seja, é algo externo que não está dentro das minhas faculdades mentais, está fora. Generalidade é uma realidade coletiva. Por que é geral, né? Porque é uma realidade coletiva. E tudo que é geral também vai ser externo, né? Porque também é externo ao indivíduo, exterior ao indivíduo. E coercitivo, porque é uma força que conduz os indivíduos a agirem conforme as regras ou fatos sociais. Né? Essa coercitividade é um sentimento de pressão. Os fatos sociais, eles foram criados porque eles visam proteger um valor, né? Ele é incorporado pela consciência do indivíduo e vai se tornando um valor pessoal. Eu tô pensando em algum exemplo. Tá, já sei. Por exemplo, quando a gente vai comer em um restaurante, a gente tem uma maneira certa de comer. A gente não vai comer com os pés na cadeira, né? O fato social, sempre que a gente fosse perguntar se é um fato social, a gente vai lembrar do verbo no imperativo, né? Mandando a gente fazer algo. Então, caso a gente não faça algo, a gente vai ter um olhar de julgamento. Por isso que é coercitivo, porque a gente sente a pressão de fazer dessa forma, né? De um certo modo. Aí vocês podem confundir também. Tá, e o fenômeno social? Então, o fenômeno social vai se diferenciar do fato social por conta da falta de coercibilidade. O fato social é coercitivo e o fenômeno social não. O fenômeno social pode ser exterior, geral, né? Pode acontecer com todo mundo, mas não é coercitivo, não tem a pressão para que aconteça. Eu vou dar outro exemplo de fato social, são as nossas leis. As leis do nosso Brasil é um fato social. Temos mais outro conceito que vai ajudar a gente a entender sobre o fato social, que é a consciência coletiva. A consciência coletiva são formas padronizadas de pensamentos e comportamentos, né? É conjunto das crenças e dos sentimentos em comum. A consciência coletiva, ela vai ser refletida no fato social, né? Tem uma lógica própria, pode persistir mesmo sem a vontade da maioria. Então, a consciência coletiva, vamos lá, a gente tem um grupo de amigos, a gente vai andar com esse grupo de amigos porque nós pensamos de uma certa maneira, né? E então, quando a gente começa a andar nesse grupo de amigos, acaba padronizando nossos pensamentos. Por quê? Se, por exemplo, são um grupo de 5 pessoas, 4 pessoas pensam de uma forma, e se essa única não pensar, ela não vai fazer parte dessa consciência coletiva. E pode virar o pensamento um fato social. Então, ela vai ser influenciada, né? Vai ser instigada a pensar também dessa maneira, a agir dessa maneira, a sentir dessa maneira. Porque a consciência coletiva vai refletir no fato social. E também tem que ter cuidado para não confundir o fato social com a ação social, de Max Weber. Quando a gente pratica o fato social, a gente pratica porque já está intrínseco. O fato social, ele está intrínseco a gente, né? A gente já sabe que ele está dentro da gente. Já a ação social, a gente vai praticar a ação por causa da ação ou reação do outro indivíduo. A gente vai praticar a ação pensando na reação do outro indivíduo. Fora que a ação social, ela é sempre concreta, né? Sempre a gente vai conseguir observar essa ação. Fato social, não. Fato social... Sabe Platão, do mundo das ideias e do mundo sensível? Então, fato social fica lá no mundo das ideias e a ação social fica aqui, no nosso mundo sensível. Outra coisa que a gente pode falar também é que o nosso fato social é uma regra, né? Diz respeito a uma determinada sociedade. Porque uma sociedade pode ter um fato social que a outra sociedade acha totalmente fora da realidade. Por exemplo, a pena de morte nos Estados Unidos é um fato social de lá. Aqui não. Aqui acontece muita picuinha quando a gente entra no tema da pena de morte, né? Porque não é um fato social aqui.
a gente também vai ver, voltando ao assunto da ação social versus fatos sociais, a gente vai ver que Max Weber e Durkheim, eles acabam entrando muito em desacordo, principalmente nessas coisas, porque para Max Weber, ele quer estudar o indivíduo, né? Ele acredita que o social se revela no individual. Já Durkheim não, Durkheim ele quer estudar a sociedade toda no geral, né? Tanto é que ele estudou o fato social, que é da sociedade toda. E o Max Weber é ação social. A mesma coisa quando vão falar de solidariedade mecânica e orgânica. Vocês sabem desse conceito? Se não souberem, eu vou explicar agora. Para Durkheim, a solidariedade mecânica são aquela solidariedade que advém da sociedade mais simples, né? A divisão de trabalho ocorre em função de gênero, idade, transmitida pela religião, tem maior consciência coletiva, né? Mais controle social, menos individualismo e mais independência. Na orgânica, a divisão de trabalho é expertise, né? Conhecimento, escolha e especialização. Maior individualismo, tem mais interdependência, por exemplo, porque se tiver uma greve, afeta todos os setores. Esses são conceitos de solidariedade mecânica e orgânica. Daí a gente, vamos voltar ao fato social agora, né, que é o motivo do vídeo. Quando a gente tem a perda de duas características do fato social, que é a generalidade e coercibilidade, a gente tem anomia. E a anomia normalmente vai acontecer em fases de transição de regime, né, quando as regras estão mais fracas. Quando aconteceu a anomia, por exemplo, foi lá na época da Revolução Industrial. A taxa de suicídio aumenta normalmente nessas épocas de anomia. E são épocas, assim, com muita crise, revolta. É isso, sabe? Próximo vídeo, eu vou falar sobre Karl Marx. E aí a gente entra, talvez, nesse assunto também. É isso, gente. Eu tentei dar, assim, a máxima resumida sobre fato social. Emily Durkheim fez assim a máxima resumida mesmo, tá? São assim assuntos que eu gosto e eu tô explicando para eu mesma aprender de novo, tá? É isso, gente. Beijos, beijos. E é isso. Acabei de criar o canal, tá? É o primeiro vídeo do canal. Meu Deus do céu. Eu gosto muito de fazer vídeo desse tipo assim. Antes eu fazia, aí eu voltei a fazer agora de novo. Beijão, gente. Fique aí com o restinho do meu vídeo jogando Roblox.